casa do Senhor, queridos. O salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos? Muito bom estar neste lugar para juntos adorar, celebrar, glorificar o nosso eterno Pai. Amém? Se tiver aquele tempo, irmãos, fique de pé comigo com a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus esta noite. Há uma porção de Deus para nós, através da sua gloriosa palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós estaremos hoje falando sobre a obra da cruz. Aleluia. Estaremos falando hoje sobre a obra da cruz de Cristo, irmãos. Glória a Deus. Vamos aprender hoje sobre a importância da obra da cruz. Capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios 1, verso 18. Lembrando que sexta-feira estaremos aqui na sexta profética. No sábado da abertura do Congresso dos Jovens, irmãos, nós queremos a cooperação de toda a igreja no próximo sábado, aqui com o Congresso dos Jovens. Sábado e domingo é dia de festa aqui nas Gideões. Sábado e domingo vai ser uma bênção. Estaremos todos nós aqui para adorar, para celebrar o nosso Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 18, 1 Coríntios. Glória a Deus. Está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Que palavra forte é essa aqui, né? Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Aleluia. Podeis tomar seu assento, queridos irmãos. Glória a Deus. Deixe aí aberta a sua Bíblia para você, para nós estarmos desfrutando aqui todos da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Você pode ir acompanhando aí a meditação da palavra desta noite. Amém? Todos preparados então, queridos? Amém. Pois bem, o nosso tema hoje vai ser sobre a obra da cruz, o poder da cruz de Cristo, né, irmãos? O apóstolo Paulo, aqui na sua primeira carta aos Coríntios, ele está corrigindo alguns problemas que estavam acontecendo nessa igreja, entre os irmãos. O negócio estava tão sério lá, queridos irmãos, em Corinto, que tinha um momento que um irmão queria colocar o outro na justiça. Estava tão sério o problema lá, que o filho estava tendo um caso com a sua madrasta, com a
esposa do pai. O negócio estava tão sério, tão terrível lá, que o apóstolo Paulo teve que escrever essa carta aqui urgente para estar corrigindo, e principalmente com respeito ao partidarismo, ou seja, estava acontecendo uma grande divisão entre os irmãos de Corinto. E essa divisão, queridos, abriu lacuna, abriu brecha. E nós sabemos que a matemática do diabo é dividir e diminuir, é assim? A de Deus é multiplicar e somar. E principalmente onde há divisão, nós sabemos que o Senhor, Ele não se faz presente onde há a divisão. Aqui no capítulo 1, o apóstolo vai falar dos temas maravilhosos dessa epístola, que é concernente à comunhão. Concernente à comunhão, ele vai bater muito nessa tecla, falando sobre a comunhão, a unidade, a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos, porque o que estava acontecendo exatamente essa divisão. Ele chegou a ponto a dizer que uma turma estaria do lado de Paulo, outra turma estaria do lado de Pedro, outra turma estaria do lado de Apolo, né? Então estava acontecendo isso, que realmente não agradou ao Senhor, e a ruína de uma igreja é a divisão, a falta de comunhão. E quando gera essa falta de comunhão, é claro que vai fazer com que não há amor entre os irmãos. A divisão traz um problema muito grande, o afastamento até da presença do nosso eterno Pai. E devido, irmãos, a esse partidarismo entre os irmãos, o apóstolo Paulo ele vai priorizar falando do de mais importante com relação ao plano eterno de Deus. Guarda isso aqui. Ele vai falar do que é mais importante do plano eterno de Deus. Nós conhecemos o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, a questão, tema central de toda a Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nada vai superar, nada pode ir além, a não ser do grande amor de Deus, que é o amor ágape, que é o amor, amados irmãos, diferente. O amor de Deus supera tudo, até o amor de mãe é superado pelo amor de Deus. O profeta Isaías chega a dizer, ainda que a sua mãe, na qual você amamentou, te desprezar, aí o Senhor fala, todavia, eu não te desprezarei, eu não te abandonarei, eu sempre estarei contigo, eu sempre estou do seu lado. O amor de Deus é tremendo, o amor de Deus é tão maravilhoso que superou toda a expectativa, a ponto do próprio Deus, Ele dá o seu próprio Filho unigênito para morrer por nós. Amém? E por conta desse amor tão tremendo, tão maravilhoso, que nós estamos aqui nessa noite, né, queridos? Estamos aqui para glorificá-lo, para exaltá-lo, para glorificar o nome dele, porque nós que outroras, como diz Colossenses 1, versículo 13, nós outrora vivíamos no império das trevas, mas o Senhor, como luz deste mundo, Ele nos iluminou para que nós pudéssemos reconhecer os nossos pecados e enxergar aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir como o nosso único Salvador. Glórias ao Senhor. E principalmente, irmãos, nós enxergamos, por isso que estamos aqui, enxergamos que o Senhor Jesus negou-se a si mesmo, como diz Paulo lá em Colossenses capítulo 2. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, ou seja, ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo, veio cumprir o ministério da encarnação, conforme João capítulo 1, versículo 14, né? Cumpriu o mistério da encarnação, veio através de
uma concepção pelo Espírito, é uma moça virgem, queridos, e o Senhor veio até nós, e ele teve que cumprir um ministério. Eu já citei um tempo atrás isso, mas eu volto a lembrar, é bom lembrar que Jesus veio cumprir alguns ministérios. O primeiro ministério que ele veio cumprir foi o ministério da encarnação. Depois da encarnação, ele tem que morrer, né? Ele tem que morrer para que através da sua morte nós tivéssemos vida com abundância. E também ele teria que ressurgir, né? Dentre os mortos. Falamos aqui também aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição, porque os saduceus impregnaram-se dentro da igreja, dizendo que não havia ressurreição. Paulo chegou a dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, o evangelho dele seria em vão, seria mais um dos agitadores, uns movimentadores que apareceu naquele tempo, dizendo ser o Cristo, seria mais um. Mas o Senhor foi diferente. Ele veio, querido, de uma maneira tão tremenda. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cumpriu o seu ministério de encarnação, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressurgiu dentre os mortos. Mas o que quer dizer que hoje, irmãos, que é o que Paulo ele vai dar ênfase aqui, para que houvesse uma segurança e para que através dessa ênfase que Paulo quebrasse o partidarismo, né? Quebrasse a divisão, foi exatamente falando sobre a cruz de Cristo. Que veja bem, Paulo chega a falar, citar nomes, por conta da divisão, veio o partidarismo. Então cada um queria ter o seu pastor, cada um queria colar junto de alguém, cada um queria manter a sua fé em alguém. Por exemplo, poxa, quem não queria andar com Pedro? Pedro foi aquele que andou 3 anos e meio com Jesus. Quando foi? Pedro teve uma experiência tremenda. Pedro andou sobre as águas. Eu também queria estar lá para perguntar a Pedro como foi a sua experiência de passar a lei da física, andar sobre as águas. Porque a lei da física diz que tudo que é pesado tem que descer. E Pedro, irmão, que ele andou literalmente sobre as águas naquele momento. Alguém fala, pastor, mas Pedro vacilou, Pedro afundou depois. Sim, sabemos disso. Isso mostra a fraqueza do homem. Mas Pedro foi o único discípulo que teve a experiência, que ele viu Jesus andar sobre as águas. Falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu também caminhar contigo, Senhor. Manda eu também caminhar. Então venha Pedro. E lá vai Pedro, irmãos, pisando, como se estivesse pisando em cima de uma pedra, de uma rocha, né? Estava ali andando por sobre as águas. Ele teve esse privilégio. Pedro teve o privilégio de ver ali Lázaro ressuscitando um defunto 4 dias morto, com seu corpo todo deteriorado, já estava em estado de decomposição, já estava todo, sabe? E Jesus liberou uma palavra, Lázaro, sai para fora. Pedro, irmãos, que não queria sentar junto com Pedro. Tem uma pessoa que sentou junto com Pedro e ouviu, foi João Marcos. Por isso que Marcos escreve seu evangelho, foi ditado por Pedro. Pedro ditou e Marcos, lembra do evangelho de Marcos? Mateus, Marcos teve o privilégio de sentar com Pedro e ouviu Pedro contando as experiências. Marcos teve essa experiência tão tremenda. Eu queria também ter essa experiência de estar com Pedro. Irmãos, poxa, quem não queria caminhar também com Paulo? Paulo, que lá no caminho de Damasco, no Atos capítulo 9, teve experiência tão tremenda. Já Paulo não teve a alegria que Pedro teve de ser discípulo de Jesus, andar com Jesus, comer do lado de Jesus, estar ali 3 anos e meio caminhando com ele, ver com seus próprios olhos as maravilhas. Paulo não teve então essa experiência, mas a experiência de Paulo foi diferente. É claro, irmãos, que cada um tem uma chamada diferente, né? Por que o Senhor escolheu o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios? Por que não Pedro
Jesus. Paulo era um homem muito intelectual, estudou com o maior teólogo da sua época, que foi o doutor Gamaliel, aprendeu. Paulo falava 3 línguas, 3 idiomas. Paulo estava pronto, irmãos. Sempre eu falo para os obreiros, Deus só vai nos usar com aquilo que nós temos. Claro que Deus usa cada um do seu jeito, sim ou não? Sim, Ele usa cada um da sua forma. Mas quanto mais você busca, quanto mais você estuda as Escrituras. Alguém me perguntou: poxa, pastor, eu queria ser igual o senhor para estar ministrando, pregando 1 hora de relógio, 1 hora e meia, 2 horas ali, debulhando, distração da Bíblia. Eu queria, vai ler a Bíblia, vai estudar, que Deus também vai lhe usar se você buscar o conhecimento. Conhecimento é uma joia que nós temos que buscar o conhecimento, buscar a sabedoria. Aí Jesus não usou Pedro para ir evangelizar os gentios. Pedro ficou em Jerusalém, ali naquela região, usou ele somente ali. Mas Paulo foi um ministério diferente. Paulo foi usado entre os gentios, e praticamente, irmãos, quase todo o Novo Testamento está aqui, por conta de Hebreus, que é um livro anônimo, mas para mim foi Paulo que escreveu também, por conta da sabedoria, os mistérios que está impregnado dentro do livro de Hebreus. Aqui está as 14 epístolas. Quase todo o Novo Testamento o Senhor usou Paulo. Para que Deus usou Paulo? Para completar, né? O ministério de Paulo foi o completador do mistério neotestamentário, do plano eterno de Deus. Então o Senhor usou Paulo, porque Paulo estava pronto, intelectualmente falando. Paulo era mais prendado do que Pedro, queridos, do que ele queria seguir o apóstolo Paulo, que ele queria também ouvir o apóstolo Paulo contando a sua experiência enquanto ele estava ali. Recebeu cartas da sinagoga de Jerusalém para ir até Damasco, para perseguir a igreja lá em Damasco. E de repente, à hora sexta, ao meio-dia, o Senhor Jesus não foi um anjo, mas foi o próprio Jesus que desceu, e a glória se manifestou no caminho de Damasco. E o Senhor colocou o dedão no nariz de Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Estou sentindo a presença desse Jesus aqui. E a Bíblia diz que Paulo diz, irmãos, naquela hora a glória desceu, se manifestou, e ele não aguentou e caiu do cavalo. E ficou cego 3 dias, sem comer e sem beber. Porque assim, irmãos, quando nós temos essa experiência, todo o nosso eu é aniquilado, todo o nosso eu cai por terra, né? Voltando a falar aqui de Filipenses, pois é o próprio Paulo, pela sua experiência, vai falar, queridos irmãos, que, poxa, até Jesus se humilhou. Ele não quis ter por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele aniquilou a si mesmo, humilhou a si mesmo, irmãos. E é dessa forma, Jesus, ele se humilhou, mas depois ele foi glorificado. Na sua ressurreição, ele ressuscitou vitorioso, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus o exaltará. Deus exaltará, e aquele que se exalta, esse será humilhado. Então Paulo, ele vai se humilhar e vai se revestir do próprio Senhor Jesus. Quando nós nos humilhamos, estamos revestidos do próprio Senhor Jesus. Glória. Quem não queria seguir Paulo? Agora, aqui também apareceu outro chamado Apolo. Apolo foi chamado, se você ler o capítulo 13 de Atos, Apolo, ele também está inserido entre aqueles que foram chamados de profetas. Veja que até o Novo Testamento tem os profetas. Tanto Paulo também foi chamado aqui como profetas. No finalzinho do capítulo 12, já entrando pelo 13, Apolo é chamado como profeta. Apolo era alguém muito sábio nas Escrituras, conhecia todas as Escrituras. Apesar, irmãos, que Apolo
ele não tinha a experiência viva com a pessoa bendita do Espírito Santo. Não tinha ainda. Ele apenas tinha uma experiência, psicologicamente falando, ele era prendado, tinha uma sabedoria grande. Mas aqui nós aprendemos aqui, irmãos, que toda a sabedoria humana ela é aniquilada quando o homem encontra Jesus. Ela é aniquilada quando o homem encontra Jesus. O Senhor faz dele um vaso, e esse vaso cada vez mais vai se humilhando. Por isso que quanto mais nós somos usados por Deus, é que nós temos que nos humilhar. Glória a Deus, é verdade. Alguém que ora, assim Deus cura. Alguém que prega, alguém que é um vaso usado nas mãos de Deus, irmãos. Quanto mais ele desce, quanto mais ele se prostra, quanto mais ele é dependente de Deus, mais Deus exalta ele, mais Deus levanta. Ou seja, quanto mais ele tem, mais ele reconhece que ele é dependente de Deus. Glória a Deus, aleluia. Maldito seja o homem ou a mulher que se exalta pelaquilo que Deus deu para ele. Maldito seja aquele que se engrandece e ainda queira pisar nos pequenos, queridos. Por isso que aqui nesse texto Paulo ele vai mostrar que toda essa sabedoria humana não é nada. Toda essa sabedoria humana, os dons, isso não é nada. Se você ler o capítulo 13 aqui de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo está dizendo que ainda que eu tivesse toda a sabedoria, ainda que eu tivesse, irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e não tivesse amor, nada aproveitaria, nada serve. Nada. O que nós temos que fazer, queridos, é exatamente nos revestir da humildade e jamais deixar que a soberba ela venha entrar no nosso coração, porque é um perigo muito grande para aqueles que eles deixam que a soberba entre no coração. Por exemplo, olha aqui um exemplo: o rei Saul se exaltou tanto, querido, que ele esqueceu que ele precisava se humilhar diante do Pai. Ele foi rejeitado, reprovado, quando ele quis cumprir uma função que não era dele. Ele quis cumprir a função de um sacerdote, oferecer sacrifício. O profeta Samuel colocou o dedão no narizão dele e falou: olha Samuel, olha Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você descer na presença do Pai, viver na dependência, do que você achar que você é o rei, que você é o grandão, que você pode, e ficar humilhando os outros, e ficar pisando nos outros, que você tem isso, que você pode. Não podemos nada. Se o Senhor não tiver na nossa vida, não somos nada, absolutamente nada, irmãos. Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que levanta, é Ele que faz. Tudo está no controle dele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Poderia ser como pastor da igreja, que me conhece da minha humildade. Quando ele, como pastor da igreja, está humilhando os obreiros, está usando o púlpito para jogar, para humilhar as pessoas. Não, queridos, cada vez nós nos humilhamos. Quanto mais nós recebemos, mas nós descemos na misericórdia, que nós somos dependentes dele. Se ele não estiver na minha vida, irmão, eu posso estar aqui falando no grego aramaico. Isso aqui são palavras poucas, são balela, nada serve, querido irmão, amado irmão, nada serve. Não adianta a prepotência, matando os irmãos. Quantas ovelhas que estão feridas, que estão machucadas por pessoas, por líderes, ovelhas que estão aí com o coração, estão até desviadas, estão até aí, amados irmãos, trilhando pelo caminho perigoso de ir para o mundo, porque foram feridas, machucadas por alguém que se julgou, que tem autoridade, que é um homem de Deus, entre aspas, que tem isso, que tem aquilo, mas não tem a humildade de Cristo na vida, mas não tem verdadeiramente
a unção da humildade do Espírito Santo na vida, querido. Aí o apóstolo Paulo vai expor exatamente que ele queria ser um Apolo, por exemplo, que ele queria ser de Apolo. Aí começou a divisão. Que ele queria dar com Apolo um homem, sabe, com a sabedoria, com o QI lá em cima, com a sabedoria tremenda. Que ele queria ser aluno, ser discípulo. Aí agora o apóstolo Paulo chega e quando observa tudo aquilo aqui para a igreja de Corinto, aí agora, irmãos, ele vai mostrar o que é verdadeiramente o Evangelho. Aleluia. Ele vai mostrar o que é verdadeiramente o Evangelho. Amém, amados? Amém. Para os Romanos capítulo 1, verso 16, ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aqui no versículo 18, se você está com a Bíblia aberta, pode acompanhar comigo. Paulo ele fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha bem, queridos, olha bem. Para os Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele falou que o Evangelho teria o quê? O poder de Deus, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Agora, ele vai falar algo interessante aqui, mostrando a centralidade do Evangelho. A centralidade do Evangelho. E qual é a centralidade do Evangelho, pastor? Diz comigo: a cruz. A cruz de Cristo. A cruz vai da morte. Aí, lição de casa, o capítulo 15 de 1 Coríntios. Lembra que eu disse aqui lá no começo? Os saduceus infiltraram-se dentro da igreja de Corinto e começou a pregar, dizendo que não havia ressurreição. Não há ressurreição. Poxa, irmãos, se não há ressurreição, então Cristo não ressurgiu. Cristo poderia estar morto. E se Cristo não ressuscita, o Evangelho é em vão. Então há um mistério que se desenrola, primeiramente pela encarnação, depois, por último, a ascensão, penúltimo, a ressurreição, e antes penúltimo, a morte. E para ir para a morte, o Senhor teria que ir primeiramente para a cruz. Ali na cruz, irmãos, acontece um desencadear ali na cruz, porque ali abre um leque da revelação divina que faz com que os planos de Deus comecem a acontecer, queridos, e até nós. Colossenses capítulo 3, a Bíblia diz: se já ressuscitaste com Cristo, nos mostra exatamente, irmãos, que quando Cristo morreu ali na cruz, nós também fomos sangue com Ele, morremos com Ele naquela cruz. Amém? Porque ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5,17, a Bíblia diz, falando sobre o novo mistério que aconteceu comigo e com você. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. E para ser nova criatura, nós teríamos que ressuscitar com Cristo. Amém, queridos? Temos que ressuscitar com Ele. Paulo chega a dizer que não adiantaria estar seguindo a Pedro por conta dele ser um discípulo, que ele for um discípulo de Jesus. Não adiantaria ele estar do lado de Paulo, mesmo sendo um fariseu, estudando com Gamaliel, falando 3 idiomas, tendo sabedoria tremenda. Não adiantaria ele estar seguindo Apolo, sendo um exegeta, um teólogo, alguém com a sabedoria com que ia acima do normal. Não adiantaria
deu o partidarismo, deu uma divisão, veio toda essa divisão, e agora, como aconteceu essa divisão, estava acontecendo que os irmãos perderam a comunhão, perdeu o amor. E não adianta, irmãos, não adianta nós falar em línguas, não adianta nós pregar muito, se nós somos divididos. Se eu não tenho comunhão com você, se você não tem comunhão com a irmã que você está sentado ao lado dela, não adianta, querido, nós temos um cargo na igreja, seu pastor, seu presbítero, seu obreiro, não adianta. São coisas que vai estar mexendo com nós próprios, e através disso gera o que sempre acontece, humilhando as pessoas, se afastando das pessoas. Achamos que seremos os tais, sabe? Se eu não pregar, se eu não tiver, não acontece, eu tenho que estar, não nada disso. Se o Espírito Santo não tiver na nossa vida, nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. Amém? Aí Paulo mostrou, querido, verdadeiramente a centralidade do Evangelho, que aonde os irmãos teriam que ser o seu lugar de seguro, como diz, o seu porto seguro. O porto seguro não era colada de Paulo, o porto seguro não era colada de Pedro, não era de Apolo, não era do pastor, não era de ninguém, não, querido, porque o homem falha. O homem tem as suas falhas. Aí o que Paulo vai mostrar? Paulo vai mostrar para eles, irmãos, que Cristo, através dele subir na cruz do Calvário, Paulo vai mostrar que ele é a centralidade do Evangelho. Que a cruz de Cristo é a centralidade do Evangelho. Amém? Porque Paulo vai mostrar que a cruz é a centralidade do Evangelho, irmãos. Por quê? Porque a cruz vai representar o maior ato de redenção e de humildade que já conheceu toda a história. Tanto que Jesus chega a dizer que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Sério. Quando você está vivendo a cruz de Cristo, irmãos, lembra daquele corinho? Se eu amo a mensagem da cruz de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha de coroa. Porque quando o homem e a mulher está centralizado na cruz de Cristo, irmão, primeiramente ele ou ela se reveste de humildade. Jamais você vai buscar porto seguro no homem. Jamais você vai buscar porto seguro em alguém, querido. Mas você vai estar centralizado na cruz. Por quê? Porque você sabe que ali é que vai lhe dar segurança. Amém? Vai lhe dar segurança. Porque, irmãos, foi através da cruz de Cristo que ali Satanás ele foi derrotado na cruz. Glória a Deus. Até na cruz a porta se abriu. Isso está em Mateus 27, versículo 51. Quando ele decretou: Tetelestai, está consumado. O que aconteceu? O véu do templo, o véu se rasgou de alto a baixo. Na cruz foi o momento da reconciliação. Nós fomos reconciliados, Valdinei, com Cristo lá na cruz. Como assim, pastor? Porque havia uma barreira. Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Lembra dos costumes sacrificiais do tabernáculo ou do templo? O sacerdote ia somente uma vez no ano oferecer libação de sacrifício,
matava-se o cordeiro, pegava o sangue dele, uma bacia, levava lá no lugar santíssimo, aspergia o sangue na tampa que é o propiciatório da arca, para que houvesse perdão. Havia uma barreira, irmão, houve uma barreira por conta do pecado. Mas quando Jesus subiu na cruz, que é o símbolo da reconciliação, que ele decretou que a sua obra, ele cumpriu a obra da redenção. Para quê? Para nos trazer de volta para Deus. Para te dar uma comunhão, irmãos. Não precisa você matar um animal, matar um cordeiro, né, irmãos? Naquela época, se o cordeiro falasse, aí quando o cordeiro estava ali ia pegar o cutelo para matar o cordeiro, se o cordeiro falasse, ele diria: ué, mas por que eu vou morrer se foi você que pecou? É um inocente. Apesar que na tipologia bíblica, aquele sacrifício estava apontando para a pessoa bendita de Cristo, que estaria subindo o Calvário. É João que vai dizer, quando João está batizando, aí vê Jesus chegando, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se o Cordeiro ele falasse, irmão, ele falava: por que eu tenho que morrer no lugar desse feliz? Se foi ele que pecou, foi ele que adulterou, foi ele que fez a coisa errada, o que eu tenho que... Mas é porque tudo apontava para Cristo. Na tipologia bíblica, tudo aponta para Cristo. Quando Jesus estava ali naquela cruz, era um inocente que estava ali. Era o Cordeiro de Deus que estava ali para morrer, para abrir um caminho para nós passarmos. A cruz representa reconciliação. A cruz representa entrega. A cruz representa humildade. Aleluia. Aí Paulo vai mostrar a cruz, irmãos, para que pudesse, através da cruz, quebrar aquela divisão, jogar por terra todo aquele partidarismo. Porque quando o crente está em Cristo, quando o crente está no Senhor Jesus, quando ele está firmado, ele tem uma base sólida a ponto dele se revestir e reconhecer, querido, que não depende de ninguém. E na verdade, irmãos, não foi Paulo que morreu na cruz, não foi Apolo que morreu na cruz, não foi Pedro que morreu na cruz, não, querido, não. Aí, apóstolo Paulo chega e fala assim: ó, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês, para vocês ficarem, foi ele que me batizou, eu estou do lado de Paulo. Não, Paulo chegou a falar que ainda bem que não batizei, apenas batizei só com da família de Chloe, mas na maioria eu não batizei. Mas ninguém querer se refugiar em mim, para ninguém me idolatrar, para ninguém querer me seguir, nada disso. Aí Paulo chega a dizer isso, irmãos, para quebrar tudo isso e mostrar a cruz. Aleluia. Paulo quer mostrar unicamente a cruz de Cristo, que representa a entrega, que representa a reconciliação, que representa a humildade, o Cordeiro que foi levado na cruz, para que através dele a sua morte nos trouxesse de volta. Amém. Ou seja, a barreira, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha, e cada dia brilha mais. Tem um corinho bem antigo que fala, né? O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha, e cada dia brilha mais. Para quê? Só para te adorar e fazer o seu nome e te dar o louvor que és devido, que estamos nós aqui só para te adorar e fazer o seu nome grande, grande, e
somos nós. Estamos aqui porque o véu do templo foi rasgado, irmãos. Estamos aqui porque houve uma cruz. O Senhor subiu naquela cruz. Aleluia! Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Então, Paulo quer mostrar, irmãos. Eu não vou mais ali por causa do horário. Paulo quer mostrar a cruz. A cruz que centraliza. Amém, amados? A cruz. As pessoas estavam firmadas em Pedro por conta dos sinais. A pessoa estava firmada nos demais por conta da sabedoria. Paulo chega a falar que a palavra da cruz ela é loucura para aqueles que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. A sabedoria dos homens é a loucura para Deus. Porque os sábios e os entendidos não entendem o mistério da cruz. Não entendem? Diz por aí que o Evangelho é só para os pobres, só para os que não tem sabedoria, os que não estudou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o homem, irmãos, quando ele é alcançado por Jesus, Paulo é um exemplo tremendo. E com toda a sua sabedoria, com tudo aquilo que ele tinha, ele chegou a dizer para a igreja de Filipenses, no capítulo 3, ele chega a dizer que toda aquela sua sabedoria, que tudo aquilo que ele tinha, não passava de esterco, cocô de animal, não passava de esterco, não passava tudo aquilo lá, outrora, não passava. Ele chega a dizer para os Gálatas, no capítulo 1, que ele foi fariseu da tribo de Benjamim. Veja, ele começa mostrando as suas prerrogativas, tudo aquilo que ele poderia se exaltar, se engrandecer, mas ele sabia que ele não poderia se engrandecer. Ele nem sabia que ele não poderia se exaltar por conta da sua sabedoria, porque Paulo foi levado à cruz. E todo crente, todo homem, toda mulher que quer levar à cruz, ele é humilde. Aleluia. Ele é humilde, ele se reveste, porque Jesus é a própria humildade. Ele se reveste de humildade. Ele nem sabia que ele não poderia se engrandecer, porque tudo aquilo não serviria para nada. Irmãos, se ele chega a dizer que toda a sua sabedoria, tudo aquilo não passava de esterco, veja aí o valor que ele dava, o poder do Evangelho de cruz. O Evangelho de cruz, irmãos, é um Evangelho que traz mudanças. O Evangelho de cruz é um Evangelho, irmãos, que não leva você a viver uma vida religiosa. Pelo contrário, o Evangelho de cruz lhe transcende, faz você ir além do véu e viver uma vida transformada, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma, é o poder de Deus que modifica a vida do homem, elevando ele e fazendo ele ser uma nova criatura. Não podemos, irmãos, nos enganar. O Evangelho não transforma. Se o Evangelho não transforma, esse Evangelho não é o Evangelho de cruz. Se o Evangelho, estão pregando por aí um Evangelho que não tem arrependimento, esse Evangelho não é o Evangelho da cruz. Que estão pregando por aí um Evangelho da prosperidade, que se Deus é Deus, Ele é obrigado a dar, Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém, querido. Esse Evangelho não é o Evangelho da cruz. Amém? O Evangelho de Cristo, o Evangelho de cruz, é o Evangelho que há arrependimento, há transformação, há uma modificação, há uma regeneração.
de transformação interior, de dentro para fora, ó. Uma mudança radical. Pessoas deixam até de seguir suas tradições, que vem de família. Sabe o que as pessoas falam? Eu nasci assim, eu morri assim. Quando o evangelho entra ela, modifica ela, faz uma mudança aqui dentro, irmão. De repente, ela deixa suas tradições de família, deixa a cultura que onde mora, e é transformado. Nós vemos diferença dele, nós vemos diferença dela, porque a cruz de Cristo tem o poder de transformar. A cruz de Cristo é o poder de Deus para transformar o homem e para transformar a mulher. Irmãos, Amém, Jesus. como disse, sinceramente falando, eu tenho muita dúvida de muitos evangelhos que estão sendo pregados por aí. O evangelho do dia de hoje, que estão ensinando por aí. Pessoas que não são transformadas. Prega-se o evangelho que não há arrependimento, não são transformadas, não há mudança. Não há mudança. Não há mudança. Pessoas que se convertem, que estão indo para as igrejas como se fosse uma religião, como se fosse um clube. Porque não estou pregando mais o evangelho de cruz. O evangelho de cruz é o evangelho de arrependimento, de mudança. Você vai ser mais claro e bem profundo. O evangelho de cruz, o evangelho de cruz, baseado em 2 Coríntios 5,17, o evangelho de cruz é o evangelho de morte. Pegou aí? 2 Coríntios 5,17, o que está escrito? Assim que o Cristo é Cristo. Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas. Bom, se alguém ressuscitou, é porque morreu. Sim ou não? Ninguém ressuscita vivo, só ressuscita de morte. Então, o evangelho da cruz é o evangelho de morte. Ou seja, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ele tem que morrer. Todos nós já morremos para o mundo, né? O velho homem não existe mais. A velha mulher não existe mais. O velho homem não existe mais. A velha mulher não existe mais. Já morreu, irmão. Morreu para o mundo. Morreu para o pecado. Morreu para aquilo que não agrada a Deus. Hoje somos uma nova criatura. Um novo homem. Uma nova mulher. Que tem comunhão. Que arrependimento no teu coração. Que as coisas velhas. O que é as coisas velhas? São os costumes do velho homem. É como o apóstolo Paulo disse: quem fumava não fuma mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. Por quê? Porque agora é uma nova criatura, um novo homem. Interessante, onde você passa, as pessoas veem o brilho de Cristo na sua vida. Eu sei que você já passou pela experiência de alguém chegar perto de você e falar: eu te dar um diferente dela. Deixa eu perguntar, você é crente? Você é evangélico? Eu sou, graças a Deus. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque você foi alcançado pelo evangelho da cruz de Cristo. Então a mudança na tua vida, a mudança no seu caráter, na sua personalidade, a mudança no seu falar, até no seu falar. Ali na congregação ontem, eu dei uma palavra que eu observei que ali ainda tinha algumas pessoas que estavam falando Ave Maria. Tem crente que fala isso, né? Ave Maria. Já é o costume da família, ou convive em um ambiente que se fala muito isso. Aí você quer estar falando Ave Maria. Irmãos, em vez de se falar Ave Maria, fala Aleluia. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Porque é um costume, uma prática de outra não, não somos religião, de uma religião. E
tirou você de lá. Então, isso, como disse, não me pertence mais. Ou seja, você até no seu falar, você agora vai viver diferente, porque você agora é uma nova criatura. Em vez de falar Ave Maria, fala aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Então, nós, queridos irmãos, fomos alcançados por esse evangelho tremendo da cruz de transformação, de mudança. Aleluia. E a nossa fé não está baseada, cada qual quer falar para eles, no homem. Paulo queria quebrar aquela divisão, porque a cruz traz comunhão. Amém? A cruz traz comunhão. E a comunhão mostra que nós somos um corpo. Somos um só corpo. A comunhão faz isso. A comunhão vai fazer com que nós vivemos a realidade. E vai nos mostrar que somos um corpo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. E o Espírito Santo continue falando. Vai ficar 9 horas, não dá para mais continuarmos. Amém? Deus abençoe, o Espírito Santo continue falando em vossos corações. Vamos aplaudir o Senhor em sua palavra. Vamos fazer para nós orar, agradecer a Deus? Que coisa linda, irmãos. Olha a sua condição aqui hoje. Você está em uma condição de uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura. A cruz nos deu o poder de reconciliação. Nos trouxe de volta para Deus. Tá bom? Sexta-feira estaremos aqui de novo. Mais uma noite profética. Aleluia. Da palavra do Senhor. Firmados em Cristo. Firmados em Cristo. Firmados nele. É nele. Ele que é a tua segurança, a tua estrutura. Ele que dá estabilidade. Firmados em Cristo. Amém. Amém? Nunca abandone, não põe sua fé em homem, em ninguém. Firmados em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Vamos orar agradecendo. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Quando nós glorificamos ao Senhor, que o Senhor foi elevado àquela cruz. E quantas lições maravilhosas que nós aprendemos através da cruz. E uma delas é a reconciliação contigo. Fomos elevados a estar em ti. Estamos hoje perto de ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Te agradecemos em teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos à bênção apostólica. Amém? Deus abençoe todos vocês que viram hoje o culto da palavra, né? Deus falou com você? Amém. Houve aí um aprendizado hoje, irmãos? Amém. Pegou sua parte hoje da palavra? Que maravilha, né? Então vamos dar que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos.